Dando continuidade à série das 11 perguntas que nós temos conversado nas últimas semanas, hoje chegamos na pergunta: por que você me chama bom? E, apesar de estarmos seguindo a sequência de passagens de acordo com o Evangelho de Mateus, hoje vamos focar no relato da mesma passagem, porém descrita no Evangelho de Marcos. O versículo que enseja a pergunta da série decorre de uma bastante conhecida passagem da Bíblia, que é a história do jovem rico. Essa mesma passagem, exatamente sobre o mesmo fato, é descrita nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, cuja interpretação sistemática torna possível a compreensão detalhada do contexto histórico e dos fatos que ocorreram. Vejamos o relato de Marcos 10. Quando Jesus ia saindo, um homem perguntou em sua direção. Correu em sua direção, pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não adulterarás, não enganarás ninguém, e honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia, te agradeço pela sua palavra, que é viva e eficaz. E, Deus, eu peço que o Senhor me use como mensageiro da verdade que é sua, Deus, e que essa palavra do Senhor seja utilizada para encorajar, desafiar e realmente cravar verdades na mente e no coração de todos que estão aqui presentes, e que o Senhor fale de uma maneira única com cada um aqui. Eu oro por essas coisas em nome de Jesus. Amém. Interessante notar que esse jovem chega até Jesus em busca de respostas. Ele chega em busca da vida eterna. Ele formula talvez uma das perguntas mais importantes que deveríamos nos fazer, a saber: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta, por si só, já revela todo o contexto religioso da época e, de certa forma, revela a mesma cosmovisão de todas as matrizes religiosas e sistemas de crenças do mundo, com exceção de uma. E qual cosmovisão que era essa? De que a vida eterna se conquista através de algo que façamos pelo esforço próprio. E para aquele contexto cultural e religioso judaico, a vida eterna viria como consequência e merecimento do cumprimento das leis e dos mandamentos instituídos por Deus. Pela continuidade da passagem que lemos, é possível perceber a existência de até um certo orgulho desse jovem quando ele responde a Jesus que tem cumprido uma extensa lista de obrigações. Porém, antes mesmo de chegar nesse ponto, de forma intrigante, Jesus, de cara, antes mesmo de qualquer coisa, indaga ao jovem o motivo dele chamado de bom. Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Interessante notar que no grego existem duas palavras utilizadas para se referir bom. Existe o kalos e o agathos. Nesse contexto, a palavra que é utilizada é a agathos, que significa aquilo que é bom na essência do seu caráter, constituição, e é benéfico nos seus resultados para os outros. Agathos é utilizado para descrever a excelência moral e espiritual. Assim, Jesus pergunta ao jovem: Por que você está me chamando de bom? Como alguém que é bom em sua essência, excelente moral e espiritualmente, sendo que somente Deus que é bom? Jesus indaga ao jovem, ao lhe chamar de bom, se ele tem realmente a compreensão do que isso significa. Você realmente me reconhece como Deus? Sumo bonum, que é uma expressão do latim, que significa sumo bem, ou bem maior.
Diversas correntes filosóficas ao longo da história da humanidade utilizam essa expressão para identificar qual seria o bem maior que o ser humano deveria buscar. Como, por exemplo, para os estoicos, o sumo bem seria a busca pelas virtudes. Para os utilitaristas, seria a busca pelo bem maior, do maior número de pessoas possíveis, pelo bem-estar do maior número de pessoas possíveis. E para os hedonistas, o bem maior seria o prazer extremo, que daria significado pela vida humana. E para nós cristãos, qual é ou quem é esse sumo bem? Salmo 119, 68, assim declara sobre Deus: Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Salmo 136, 1 também convida todos a louvarem a Deus, porque Ele é bom. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E a bondade de Deus é manifesta inclusive em toda a sua criação. Bondade essa que, de forma indistinta, beneficia todos os seres criados, cristãos ou não cristãos. Em Gênesis 1:31, ele diz: E Deus viu tudo o que Ele havia feito, e tudo havia ficado muito bom, o resultado de toda a criação. Também vemos a bondade de Deus na variedade dos prazeres naturais que Ele providenciou para todos os seres criados. Deus, por exemplo, poderia ter se satisfeito em saciar a nossa fome sem que os alimentos fossem agradáveis ao nosso paladar. Essa bondade é manifestada nos diversos sabores que Ele revestiu em diferentes tipos de carne, frutas, legumes, e isso se replica a todos os prazeres que experimentamos através de todos os sentidos que Deus nos revestiu. Ou seja, Deus é bom e o que Ele faz é bom. Salmo 145, 9, e o próprio Jesus nos fala um pouco dessa graça comum. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as criaturas. E em Mateus, Jesus falando: Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Thomas Manton foi um pastor presbiteriano do século XVII e secretário da Assembleia de Westminster. Essa Assembleia foi responsável pela edição da Confissão de Fé de Westminster, e ele assim definiu a bondade de Deus. Ele é essencialmente bom, bom em si próprio, o que nada mais é, pois todas as criaturas só são boas pela participação e comunicação da parte de Deus. Ele é eterna e imutavelmente bom, porquanto ele não pode ser menos bom do que é. Como não se pode fazer nenhum acréscimo a Ele, assim também não pode se fazer nenhuma subtração. Assim, com confiança, podemos dizer que Deus é o bem maior e que toda a bondade que experimentamos advém dEle. Voltando ao texto, e uma leitura superficial, algumas pessoas entendem que Jesus estaria recusando o título de bom ao fazer a pergunta para o jovem do motivo dele estar lhe chamando de bom. Porém, a verdade é que Jesus estava justamente fazendo uma pergunta retórica, cuja finalidade é estimular o raciocínio dos ouvintes, seja para enfatizar um ponto ou apresentar algum assunto importante. E nós estamos vendo a série de perguntas dessa natureza ao longo de toda essa série das 11 perguntas de Jesus. Somente com essa indagação formulada por Jesus, ele responde à primeira pergunta do jovem que buscava a vida eterna. A resposta de Jesus, feita em forma de pergunta, é que a vida eterna é inerente ao único que é bom. E para estar junto com esse Deus, essencialmente bom em si mesmo, nada menos daquilo que é bom pode habitar com Ele. Jesus implicitamente está dizendo: somente quem é bom pode estar junto com Deus. Porém, se nós formos por esse caminho, nós não teremos muita sorte e jamais poderemos receber a vida eterna, pois essencialmente nós não somos bons. Na mensagem que o Lucas nos trouxe algumas semanas atrás, ele nos explicou como que a Bíblia é clara com a ideia de que aquele que está em pecado é inimigo e está em oposição a Deus. No livro de Romanos, também é claro que não há ninguém bom. Como está escrito: não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Mas essa não era a porta que o jovem rico queria entrar. Voltando ao texto, vemos que logo que após a primeira pergunta que Jesus fez ao jovem, que certamente já deve ter balançado todas as certezas que ele tinha, Jesus passa a conversar com o jovem sobre a mesma base de argumentos e valores em que esse jovem buscava ser reconhecido. Conforme dito, esse jovem rico acreditava que iria ser merecedor da vida eterna por cumprir com todos os mandamentos,
sendo que em seu íntimo, de alguma forma, ele acreditava que ele estava fazendo um bom trabalho. Assim Jesus indaga: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Curioso notar que nessa resposta ele já não chama mais Jesus de bom, mas apenas de mestre, indicando talvez o desfecho da conversa. E a passagem continua: Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e depois dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Com essa resposta, Jesus também revela ao jovem rico que, se é por merecimento que esse jovem quer herdar a vida eterna, algo que ele aparentemente acreditava estar cumprindo, ele deveria cumprir por completo todas as exigências da lei. No Evangelho de Mateus, o relato dessa mesma resposta de Jesus é que para esse jovem ser perfeito, ele deveria vender todos os seus bens e seguir Jesus. A expressão é ser perfeito. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E no Sermão do Monte, Jesus diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ou seja, se ele realmente já estava cumprindo todos os mandamentos, ainda lhe faltavam esses. Vejamos que Jesus amou o jovem rico e lhe apresentou o caminho que ele poderia seguir para herdar a vida eterna. Olhem que incrível. A palavra diz que Jesus olhou para esse jovem e o amou. Jesus, amando o jovem, apresentou para ele o caminho da vida eterna. A vida eterna estava diante dos olhos dele. Porém, ao ouvir a resposta de Jesus, temos que, para mim, é uma das passagens mais tristes e talvez desesperadoras da Bíblia. Diante disso, Marcos 10 continua: diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus mostrou para o jovem que, pela via do cumprimento dos mandamentos, ele também jamais herdaria a vida eterna, pois estavam descumprindo 2 dos mandamentos essenciais: idolatria ao dinheiro, que era o verdadeiro Deus do jovem, violando assim o 2º mandamento que diz: não terá outros deuses além de mim. E, principalmente, a negativa de seguir Jesus, evidenciando assim que esse jovem não amava o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, negando assim o 1º mandamento que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E, para mim, essa é uma das passagens mais tristes da Bíblia, pois estamos diante de um jovem que, muito provavelmente, aos olhos do mundo, era digno de grande admiração. Um jovem com diversas qualidades éticas, morais. Ele nunca matou, nunca adulterou, nunca deu falso testemunho, honrava pai e mãe e vivia uma vida digna, sequer sem nunca ter enganado ninguém, né? Ele fala que nunca tinha enganado ninguém. Alguém de vocês conhece alguém que nunca enganou ninguém? Nem um pouquinho? Eu, particularmente, conheço só 2 pessoas: Jesus e, aparentemente, esse jovem rico, né? Além disso tudo, ele tinha grandes riquezas, o que na época e ao longo da história era considerado por muitos como um sinal de favor e até mesmo eleição por parte de Deus. Porém, mesmo tendo tudo isso, o fatídico desfecho da história revela que o jovem também era inteligente, pois compreendeu as respostas de Jesus e viu que ele não era nem essencialmente bom e tampouco conseguiria cumprir todos os mandamentos instituídos por Deus. E assim, a vida eterna que ele tanto ansiava, seja pela sua natureza ou pelas suas obras, jamais lhe ocorreria. E o motivo que essa passagem para mim é tão triste é que, em inúmeras maneiras, eu era esse jovem rico. E se não fosse a misericórdia e graça de Deus que abriu os meus olhos e me fez reconhecer Cristo como o verdadeiro caminho e a verdade e a vida como fonte de plena satisfação da minha alma, eu estaria igual a esse jovem, talvez grande aos olhos do mundo, mas vazio, sem propósito e sem a eternidade de estar junto com Deus, sem a certeza de estar na eternidade junto com Deus. E após o jovem sair abatido, a história prossegue. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filho, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros:
Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Se olharmos com cuidado a evolução da narrativa, podemos ver que os discípulos, em um primeiro momento, ficaram apenas admirados com a resposta de Jesus, que disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Eu imagino os discípulos pensando: ufa, ainda bem que não somos ricos. Porém, Jesus é implacável, pois ao ver a reação dos discípulos, ele diz: filhos, como é difícil entrar ao reino de Deus, entrar no reino de Deus. E nessa hora, todo o desespero do jovem rico também se alastra para os discípulos, que ficam perplexos. Falam que ficam perplexos. Nessa hora, o problema do jovem rico também passa a ser um problema dos discípulos, e de verdade é um problema meu e seu. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? E é justamente em passagens como essa, quando tudo parece estar perdido, quando todas as possibilidades e alternativas que através da compreensão humana encontram-se esgotadas, Deus sempre nos surpreende com uma expressão do tipo: contudo, ou porém, ou ainda, como na sequência da história, mas para Deus. Vejamos a resposta de Jesus para os discípulos. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Uma das minhas cenas favoritas do filme O Senhor dos Anéis traduz um pouco dessa sensação de desespero e mistério que em diversas passagens encontramos na Bíblia e também na história redentora de Jesus. Quando tudo aparenta estar perdido, de forma milagrosa, Deus intervém na história e salva o destino de destruição e morte. Na cena que vamos ver, retrata a batalha de Helm's Deep, que é uma cena quando os humanos estavam na beira de ser massacrados pelos orcs e ter um castelo que eles estavam protegendo tomados. E eis o que acontece. Eu vi essa cena já umas 10 vezes preparando, eu acho que toda vez que eu vejo eu arrepio de novo, eu gosto mais desse filme. E a verdade é que, graças a Deus, esse mesmo Deus que em sua essência é bom, ele também em sua essência é cheio de graça, justiça e imutabilidade, pois desde antes da criação do mundo, Deus, em sua soberana supremacia, nos deu um caminho de vida eterna, caminho esse que ele mesmo abriu. E o terceiro caminho proposto por Jesus, e de verdade é o único caminho possível, é o caminho que Jesus apresentou para o jovem rico, que é o caminho de arrependimento e fé. Um caminho no qual nós renunciamos os nossos ídolos, renunciamos aquilo que achamos que seria o nosso maior tesouro, reconhecendo que somos pecadores, que não somos essencialmente bons iguais a Deus, e jamais conseguiríamos cumprir todas as exigências da lei. Em Cristo, o sumo bem, nos revestimos da bondade derivada de Deus, de forma que, quando Deus nos olha, Ele não nos enxerga os nossos pecados, mas sim a justiça e bondade de Jesus revelada na cruz. Efésios 2 nos diz: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse é o caminho de arrependimento e fé. E é exatamente o caminho que a Bíblia nos conta na história de um outro homem rico. Em Lucas 19, temos o relato da história de Zaqueu. Tão rico, ou até mais rico que o jovem rico, na medida que Zaqueu ele era chefe dos publicanos, os coletores de impostos da época. Ele era o chefe de quem cobrava os impostos. Então, se compararmos Zaqueu e o jovem rico, pelas informações que a gente extrai da Bíblia, as qualidades do jovem rico aparentam ser muito melhores, pois Zaqueu aparentemente já havia extorquido pessoas, conduta essa que o jovem rico alegou nunca ter feito. Ele falou que nunca tinha enganado ninguém. Contudo, comprovando ainda mais que o terceiro caminho que Jesus nos dá é muito melhor e não depende de obras,
o desfecho da história de Zaqueu é completamente diverso, pois ele evidencia sinais de arrependimento e fé. Diferentemente do jovem rico, que aparentemente não se arrependeu, renunciando ao seu maior ídolo, que era o dinheiro, que seria o sinal de arrependimento, e tampouco seguiu Jesus como um sinal de fé, Zaqueu segue Jesus e se arrepende da idolatria ao dinheiro. Vejamos no relato de Lucas, em negrito. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É inegável que nessas passagens que discutimos, e em diversas outras passagens da Bíblia, que o ídolo que é colocado em xeque por Jesus é a idolatria ao dinheiro. Também fica claro que a raiz do problema não é o dinheiro em si, mas a inclinação do coração humano, que muitas vezes enxerga no dinheiro como fonte de segurança, status e alegria, algo que ele nunca vai conseguir entregar. Na semana passada, nós vimos com Maios a passagem que Jesus disse. Bom, eu não coloquei a passagem aqui, mas a passagem é de Mateus 16, 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seja para quem for, seguir Jesus requer um compromisso de abandonar todas as atitudes que depositam nas coisas criadas a nossa esperança de contentamento e segurança, em detrimento do único que pode realmente nos entregar a vida eterna. Seja o dinheiro, a aprovação de amigos, familiares, sucesso profissional, ou até mesmo o ego inflado, qualquer coisa que nos impeça de seguir inteiramente Jesus deve ser renunciado. E essa renúncia é para algo muito melhor. Jesus é o sumo bem. E apesar de sua graça e bondade irradiar para todas as coisas criadas, nada na criação tem o valor ou capacidade de dar a vida eterna ou substituir o Criador. Estava aqui na hora, sim. E diversos caminhos podem até parecer corretos ao homem e ter áreas de grandes virtudes, porém, no final conduz à morte. É o que nos diz Provérbios 14. Há caminhos que parecem reto ao homem, mas no final conduz à morte. Porém, o que para nós seria impossível, como Jesus diz, mas para Deus não é, sendo que Jesus nos apresenta o caminho, nos convidando, através dele, de desfrutarmos da presença do sumo bem, quando diz que ele é o caminho e a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai ao não ser por ele. E se alguém de vocês ainda está avaliando o custo de seguir Jesus, as boas novas é que a cruz que você tem que carregar, ela já foi literalmente carregada por Cristo. E que, se Deus já começou uma obra transformadora em seu coração, é Ele próprio que irá terminá-la. E que a renúncia de todas essas coisas que aparentam como uma grande fonte de alegria e lucro, não passa de perda. E literalmente esterco, nas palavras que Paulo nos fala em Filipenses 3,7, se comparado com a alegria e a suprema grandeza de conhecer a Cristo. E ainda, Jesus promete descanso, com jugo suave e fardo leve, mesmo no meio das aflições que teremos nesse mundo, inclusive perseguição por sermos filhos dele. É o que Mateus 11, 29 nos fala. E a bondade, a agathos de Deus, é revelada em Jesus, que morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, e nos convida a desfrutar do banquete celestial sem qualquer dinheiro, tudo de graça. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E eu adoro essa passagem de Isaías 55 que diz: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. E para todos aqueles que têm seguido a Cristo, temos o chamado para perseverar. O desafio que enfrentamos quando dissemos o nosso primeiro sim não anulará as dificuldades e os desafios que viveremos como verdadeiros peregrinos, num lugar que não é o nosso destino final. É o que nos fala Hebreus 11.
lembrando que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos e estão produzindo para nós glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. E na continuidade da passagem de hoje, Pedro vira para Jesus e reconhece que havia deixado tudo para segui-lo. E, novamente, a resposta de Jesus revela sua bondade e cuidado, inclusive não só com a vida na eternidade junto com Deus, mas também com a nossa vida aqui na terra. A passagem continua. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Em outras palavras, Jesus novamente está dizendo o que foi dito pelo Miles na semana passada também. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem que perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus, sendo o próprio Deus, é a expressão máxima da bondade divina, pois Ele não é só o caminho, mas também nos capacita para segui-lo. Ele é o sumo bem, o único que é essencialmente bom, e é nele que encontramos a verdadeira satisfação da nossa alma e a certeza da vida eterna. Que possamos reconhecer essa bondade e responder diariamente ao chamado de Jesus, com arrependimento genuíno e fé, assim como Zaqueu fez, e experimentar a salvação e a comunhão eterna com Deus. Com tudo isso, o que podemos compreender? Que somente Deus é essencialmente bom, que toda bondade que experimentamos ou possamos fazer é derivado de Deus. Se nós tentarmos chegar a Deus com base na nossa bondade própria ou pelo esforço próprio, nós jamais teremos êxito. E, por fim, o único caminho e caminho apresentado por Jesus é o caminho de arrependimento e fé, no qual, reconhecendo a nossa condição pecaminosa e falha, voltamos os nossos olhos a Cristo. Esse caminho revela a bondade de Deus, nos tornando bons e justos em Cristo, que nos aceita como filhos, nos garante a vida eterna com Ele e ainda também promete cuidar de todas as nossas necessidades nessa vida. E assim, eu gostaria de finalizar deixando 2 perguntas para a gente estar refletindo ao longo da semana, seja conversando nas comunidades regionais ou nas nossas meditações diárias, que são, a primeira, quais ídolos ou caminhos nós temos buscado, assim como o jovem rico, que tem nos impedido de seguir completamente a Cristo? E quais garantias e promessas apresentadas por Jesus são fontes de encorajamento para perseverarmos na nossa jornada como seguidores e filhos de Cristo? Então, gostaria de orar e agradecer a Deus por essa palavra. Senhor Deus, te agradeço pela sua mensagem, te agradeço pelo caminho que o Senhor nos revelou, Deus, que quando tudo parecia impossível, quando seja pela nossa natureza ou pelo nosso próprio esforço, jamais conseguiríamos uma alternativa de estar com o Senhor se fez carne, tornou-se homem, viveu entre nós e viveu a vida que nós jamais conseguiríamos viver, Deus. Obrigado, porque o Senhor é o único caminho e o caminho da verdade e da vida eterna, Deus. Eu peço que o Senhor capacite cada um aqui diariamente para confiar e que o Senhor continue com a transformação que o Senhor já tem feito no coração de cada um aqui, Deus, para que possamos reconhecer em Cristo a nossa única e real fonte de satisfação plena, Deus. Eu oro por essas coisas em nome de Jesus. Amém.